Boa tarde. Vamos retomar os trabalhos, passando à sessão plenária. Na mesa do Congresso temos a Sra. Presidente, Arquiteta Cláudia da Costa Santos, e os Srs. Vice-Presidentes, Arquitetos Alexandre Ferreira e Nuno Freitas, que nos vão dizer como é que se vai desenrolar a sessão. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à parte da tarde do 17º Congresso da Ordem dos Arquitetos. Como já repararam, estamos com 1 hora de atraso daquilo que era inicialmente planeado, portanto, eu vou pedir para que sejamos todos o mais sintéticos possíveis, não só na apresentação das moções, como das recomendações, e depois também a participação de todos aqueles que queiram fazê-lo em cada uma das moções. A metodologia que vamos adotar é a apresentação da moção por cada um dos subscritores que vão fazer a apresentação. Pedia para que não demorassem mais do que 15 minutos, mas que apontassem para os 10, por favor. A apresentação será, ou a forma de apresentação será a escolha de cada um dos apresentadores, sendo que o conteúdo convém que seja aquele que esteja na própria moção. Depois, após a apresentação de cada uma das moções, vamos abrir um bloco de questões para cada um dos membros que queiram fazer. Alerto que só vou abrir um, nós tínhamos planeado abrir mais do que um, 2 ou 3, mas dado o adiantado da hora, reduzimos essa intervenção da parte do público, dos nossos colegas, e por isso solicitava que, até na altura que tivesse a fazer a apresentação da moção que queiram intervir, que pudessem logo levantar a mão para nós começarmos a fazer uma lista de pessoas para depois dar logo a palavra seguidamente à apresentação. Depois, as recomendações serão feitas as 3 de forma seguida, não será a mesma metodologia das moções, e o bloco de questões será para as 3 recomendações no final das 3. Se todos concordarem, se não acharem mal, será esta a metodologia que nós vamos adotar. Ninguém tem nada contra? Pronto, assim sendo, chamava então ao palco, ou ao púlpito, como queiram, o arquiteto Avelino Oliveira, que vai apresentar a primeira moção, Essência, Desafio e Compromissos. Sra. Presidente, muito obrigado. Vou tentar ser breve. Essência, Desafios e Compromissos é o título desta moção global apresentada pelo Conselho Diretivo Nacional. 3 palavras em jeito de tríade vitruviana que não permitem excessiva presunção, mas que refletem hoje, como sempre, uma revisitação dos tratados. Em Vitrúvio, os critérios clássicos pretendiam fazer a síntese da boa arquitetura, mas estavam formulados bem para lá da mera construção. Representavam uma exploração da própria humanidade traduzida em espaço. Se o firme era a essência, a utilidade seria o desafio e o Venustas, o compromisso entre a natureza e a condição humana. E este é o circuito simples que a presente moção global pretende apresentar à profissão. Apesar de mimetizarmos os princípios, o contexto é diferente. Enfrentamos um cruzamento entre a aceleração tecnológica, a urgência ambiental, a fragilidade socioeconómica que afeta a qualidade do espaço construído e a dignidade do exercício profissional. Foi esse o objetivo, desenhar através da escrita um documento âncora para reconectar a arquitetura e a sociedade, afirmando o papel público da disciplina e propondo meios concretos para o valor simbólico e material do trabalho dos arquitetos, pelo menos para as próximas décadas. Este congresso, com um título que viaja entre a ambiguidade e o jogo de palavras, é uma espécie de sátira terminológica, tem pelo menos a obrigação de deixar, ainda que numa minúscula escala, a sua pegada conceptual. A palavra-chave aparentemente é a inteligência, não apenas a artificial,
mas a inteligência crítica, ética e propositiva do arquiteto enquanto autor, mediador e servidor do interesse público. E implicitamente diz, sem escrever, que a tecnologia deve ampliar o nosso pensamento e não substituí-lo. Para orientar o trabalho futuro, propusemos um breve conjunto de ideias-base que pretendem definir o compromisso necessário que os arquitetos devem estabelecer com a sociedade. A saber, 1. Arquitetura e democracia. Reconhecer a arquitetura como uma infraestrutura da democracia e voz ativa nas políticas de habitação, saúde, educação, mobilidade e território. Reabilitar a crítica e incentivar a participação política dos membros, se possível, falando mais vezes e com mais vozes. Multiplicando os intervenientes, sem receio, eu aqui sublinho, sem receio que isso nos divida, porque ao contrário do que possa parecer, isso só nos fortalece. Ponto 2. Cultura profissional e valor do trabalho. Exigir regras claras, pressupostos estáveis e, por exemplo, bons referenciais. Desde logo nos honorários. Palavra que agora parece ser proibida, ou um sacrilégio aos ouvidos dos agentes que ocupam os gabinetes, não só em Portugal como em toda a Europa. Uma ditadura da livre concorrência que, a pretexto de serviços mais baratos, torna a vida de todos menos inclusiva, torna o trabalho mais agressivo e a paixão dos fazedores criadores no inferno. As tabelas, as famosas tabelas, passaram a ser sinónimos de crime e o dumping e a concorrência desleal tornaram-se meras contingências da contemporaneidade que, no limite, até são mais transparentes e estranho mundo em que esta complexa inteligência que o sustenta. Por isso é essencial combater e recentrar o desígnio, defender que num futuro próximo o valor do trabalho, se for tabelado ou referencial, é outra vez uma evolução e não um retrocesso. 3. Desburocratização. Ponto 3. Desburocratização como ação indispensável. A deturpação do conceito que era bem intencionado do Weber sobre o rigor gerou uma autoridade racional legal onde o poder se legitimou por regras formais e não por tradições ou bom senso. A incapacidade de gerar o bem-fazer foi substituída por processos tão intrincados que se tornaram opacos e não mensuráveis, quer em prazos, quer em recursos. As reformas nacionais e europeias, em vez de reduzirem o desperdício e robustecerem o âmbito técnico, fragilizaram o fim último, simplesmente construir bem em sociedade. É importante que a legislação da arquitetura volte a ser desenhada pelos próprios arquitetos e explicar o óbvio, que somos mais capazes para definir as regras com simplicidade e amplitude. Ponto 4. Fortalecimento institucional da Ordem dos Arquitetos. As associações profissionais têm sido empurradas para o desempenho de papéis que não representam a sua essência. E a sua essência é ser um laboratório cívico ao serviço dos executores, que contribui, promove e dá garantias aos cidadãos das tarefas desempenhadas por um grupo de pessoas para desenvolverem o seu labor no escopo do interesse público. Por esse motivo, devemos prosseguir, como temos feito, através da Ordem dos Arquitetos, para implementar as tantas mudanças urgentes na profissão. Os estágios que de pouco servem, as certificações... Foi um bom momento. Os estágios que pouco servem, as certificações inócuas, remover obstáculos e replicar burocracia. E fazer coisas novas bastante indispensáveis. Promover a formação contínua, assegurar concursos, dar apoio técnico, integrar profissões irmãs como a dos paisagistas, prosseguir na colaboração estruturada com escolas e incentivar a investigação. E construir serviços e ferramentas que faltam para proteger os cidadãos e os profissionais. Ponto 5. Urbanismo e território. É fundamental uma política territorial sólida, que tenha na arquitetura e na paisagem o seu fulcro, e por isso propomos atualizar a PNAP, para quem não sabe, Política Nacional de Arquitetura e Paisagem. Mas não é uma pequena atualização, é alterá-la profundamente, refundar um documento legislativo para que dê condições para que as equipas técnicas locais valorizem o desenho urbano e o planeamento propositivo. Só assim podemos assegurar a equidade territorial e acelerar os instrumentos de gestão territorial. Permitam-nos destacar os exemplos dos PDMs que, sendo burilados essencialmente por não arquitetos,
se tornaram cheios de outras coisas, mas vazio do conteúdo que as cidades precisam. Reduziram o desenho dos territórios à enunciação de cardápios insípidos e sem valor, que nem para os municípios ou regiões servem, muito menos para os cidadãos que naqueles territórios habitam. Portanto, continuarmos a reivindicar o arquiteto urbanista como ator territorial presente, e o desenho urbano tem que voltar a ser a ferramenta principal. Ponto 6. Arquitetura como ativo cultural e económico. É fundamental apoiar a internacionalização da arquitetura portuguesa e motivar os arquitetos nacionais a procurarem outros desafios. Uma das críticas que hoje se fazem às políticas europeias na arquitetura é que os ateliês nacionais, por exemplo, conseguem mais facilmente operar em mercados asiáticos, africanos ou sul-americanos do que no próprio continente europeu. Ou seja, a livre circulação europeia, no que a arquitetura diz respeito, é um pouco uma falácia. Depois, é fundamental impulsionar a crítica especializada, continuando a apostar em equipamentos culturais de arquitetura, que no caso português têm sido um sucesso e atraem públicos nacionais e internacionais. As empresas aderem aos seus programas e à sua programação e valorizam a preservação das memórias. É necessário que as entidades públicas e privadas façam concursos de concessão, com critérios de qualidade e com mais justiça processual. Isto quer dizer que há em Portugal demasiados concursos e procedimentos que, se não são crime, e admitindo que, pelos vistos, os juristas garantem que não são, pelo menos, no nosso entender, são amorais, às vezes atestados de ignorância à cidadania e um desrespeito por arquitetos, engenheiros e outros atores das profissões do setor. Por isso, defendemos um ecossistema cultural e económico que, sem provocar a disrupção, promova uma significativa renovação nesta matéria. Ponto 7. Inteligência artificial com ética. Propomos criar um observatório, /plataforma, /unidade, outra coisa qualquer, que seja um veículo forte ligado à inteligência artificial e que trabalhe desde já os códigos de boas práticas, a integração responsável no ensino, os mecanismos de adaptação laboral, o elenco de processos internos que podem também ser optimizados. E, mais importante, definir os limites e garantias que preservam a dimensão humana, onde se situa a autoria, a integridade intelectual e a responsabilidade civil. E porquê? Temos que o fazer sem esperar que os outros o façam por nós, em primeiro lugar, e o façam em nosso nome. Temos que ser nós a definir as regras do advir da inteligência artificial na arquitetura. Ou pelo menos a tentar. Ponto final e último. Esta moção é, no essencial, um convite à cocriação e à coautoria do futuro dos arquitetos. Precisamos da energia e do contributo de todos para que se transformem princípios em instrumentos e ambição ou intenção de políticas concretas. Estruturados na ética, precisamos nos desafiar a um novo compromisso entre a arquitetura e a sociedade, com propostas métricas que regulem a atividade, com modelos de contratação novos, com indicadores de impacto social, agendas de investigação aplicada, roteiros operativos de desburocratização, guiões obrigatórios para a encomenda de serviços, protocolos de IA e, acima de tudo, que nos saibam ouvir, a nós arquitetos, e incluir nos processos de decisão, pois só assim será possível distinguir o acessório do que verdadeiramente é preciso fazer. Em síntese, escolher fazer o essencial. Muito obrigado. Já está. Obrigada, arquiteta Avelina Oliveira. Acho que quase que avariei o telefone. O telefone não, o microfone. Cumpriu, sim, senhora. Ainda faltam 3 minutos para acabar os 15 minutos. Portanto, muito obrigada por ter-nos dado aqui mais um bocadinho de tempo.
Abri então a possibilidade de quem quiser se inscrever para comentar novas recomendações, questionar o subscritor para alguma dúvida que tenha. Ninguém? Podemos passar à próxima apresentação de moção? Eu agradeço. Pronto, assim sendo, passamos então para a arquiteta Paula Turgal, que nos vai apresentar a moção de orientação sobre o PNAP, por uma efetiva política nacional da arquitetura e paisagem. Ora, boa tarde a todos. Senhora Presidente do Congresso, senhores Vice-Presidentes, é um prazer estar aqui e é uma honra estar aqui neste Congresso e apresentar esta moção juntamente com o meu colega Rui Florentino, por uma efetiva política nacional da arquitetura e paisagem. Fez este ano uma década a publicação. Antes de começar, vou aqui só voltar um bocadinho atrás. Eu vou cumprir com os caracteres. É só uma observação. E a leitura dos mesmos. Vou começar. Fez este ano uma década a publicação da Resolução do Conselho de Ministros número 45/2015, de 4 de julho, que instituiu a Política Nacional da Arquitetura e da Paisagem, PNAP, uma ambição reclamada no 8º Congresso dos Arquitetos, realizado em 2000, nesta mesma cidade de Évora. Na sua gênese, a PNAP pretendeu definir uma política pública que reconhecesse a arquitetura e a paisagem como bens de interesse público, promovendo a qualidade do ambiente construído e natural como fator estratégico de bem-estar e de qualidade de vida dos cidadãos. Paralelamente, esta resolução afirmava-se como parte integrante do quadro das políticas de ordenamento do território, urbanismo e valorização do património cultural. A implementação das medidas definidas pela PNAP tem vindo a realizar-se através de uma comissão de acompanhamento da arquitetura e da paisagem, a CAP, coordenada pela Direção-Geral do Território, com a participação da Ordem dos Arquitetos, da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas e da Direção-Geral do Património Cultural. Compete a esta comissão, para além da monitorização da execução da PNAP, apresentar anualmente ao membro do Governo responsável pela área do ordenamento do território um relatório de progresso, bem como emitir pareceres ou recomendações relativas à arquitetura e à paisagem, assegurando, em todos os níveis do sistema de gestão territorial, nacional, regional, intermunicipal e municipal, a aplicação dos princípios da PNAP e promovendo a elaboração de estratégias e planos locais que os concretizem. No entanto, as ações promovidas ao longo destes 10 anos ficaram muito aquém das expectativas. Desenvolveram-se, sobretudo, medidas de sensibilização, centradas em programas de educação de base, no Prémio Nacional da Paisagem e da realização de uma conferência anual, permanecendo por concretizar a dimensão política e operacional que a PNAP consagra. Isto não significa uma diminuição da pertinência da PNAP, pelo contrário, evidencia a necessidade de rever o documento e a sua metodologia e promover a sua efetiva concretização, constituindo-se como uma expressão essencial das disciplinas intervenientes no território, salientando a responsabilidade pública ao serviço do bem comum. O território português enfrenta uma realidade crítica. Incêndios devastadores, cheias, deslizamentos, poluição das águas, secas extremas e fenómenos associados às alterações climáticas que afetam gravemente a vida das populações, a economia e a coesão social. Acresce que a possível integração da APAP na Ordem dos Arquitetos representa igualmente uma oportunidade histórica para reforçar a coerência e a eficácia da PNAP, reunindo, sob uma mesma entidade profissional, as dimensões complementares da arquitetura e da paisagem. Perante este quadro, a operacionalização da PNAP não é apenas uma prioridade política, é uma necessidade urgente
e vital para a salvaguarda do território em Portugal continental e nas regiões autónomas. Assim, propõe-se as seguintes linhas de ação: que a PNAP evolua de resolução do Conselho de Ministros para um diploma legislativo estruturante alinhado com a Agenda 2030 e os seus objetivos de desenvolvimento sustentável, em coerência com as diretrizes do New European Bauhaus, do European Green Deal, da Política Europeia de Qualidade do Ambiente Construído, reconhecendo a arquitetura e a arquitetura paisagista como atividades de interesse público, repito, de interesse público, ao serviço dos interesses sociais, culturais e materiais das populações. Em concreto, importa garantir que a revisão dos principais diplomas legais nos domínios da construção, do ordenamento e da gestão do território integre propostas que valorizem a qualidade arquitetónica, o exercício profissional qualificado e a formação contínua, em benefício da qualidade de vida das comunidades e da resolução dos desafios habitacionais que o país enfrenta. Deve ainda reconhecer a paisagem como parte integrante do património cultural e ambiental, assegurando que as políticas públicas e intervenções territoriais respeitem a identidade paisagística local, promovendo a gestão equilibrada da água, o desenho sustentável dos territórios humanizados e o reconhecimento da arquitetura e do espaço urbano como bens públicos. Que seja elaborado um plano de ação 2025-2030 de caráter plurianual, dotado de recursos técnicos, humanos e financeiros adequados, destinado a incorporar medidas legislativas, regulatórias e estratégicas indispensáveis à valorização da arquitetura e da paisagem no quadro económico, social e ambiental. O plano deve alinhar-se com a recém-assinada Declaração de Lisboa sobre a Transformação Digital na Europa, 2025, promovendo inovação tecnológica, simplificação regulatória e capacitação digital, bem como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 das Nações Unidas, nomeadamente o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, o ODS 13, Ação Climática, o ODS 15, Vida Terrestre, o ODS 12, Produção e Consumo Sustentáveis e o ODS 4, Educação e Qualidade. Deve ainda estar sujeito a monitorização contínua, participação pública ativa, garantindo transparência, eficácia e compromisso social na concretização dos princípios da PNAP. Que a PNAP funcione como quadro operativo interministerial, assegurando coerência entre políticas de arquitetura, paisagem, ambiente e o habitar, evitando sobreposições e promovendo a ação coordenadora e eficaz no território. Que seja dotada de capacitação institucional, nomeadamente através da criação de um Programa Nacional de Formação Anual, dirigido à administração central e local, com foco na aplicação prática da PNAP. Que sejam criados um conjunto de guias PNAP, aplicáveis ao planeamento e à gestão territorial. Estes guias devem traduzir os princípios da qualidade arquitetónica, ecologia, inclusão e valorização da paisagem em orientações concretas para autarquias, entidades públicas, profissionais e cidadãos. Que seja implementado um plano de literacia em arquitetura e paisagem dirigido a escolas, comunidades e organizações cívicas, promovendo cultura territorial e participação informada nos processos de transformação do espaço. A Ordem dos Arquitetos deve reafirmar a sua responsabilidade e contribuir ativamente para este desígnio, comprometendo-se a defender, junto do Governo e das entidades envolvidas, bem como daquelas cuja integração se revele necessária, a reformulação da PNAP no mais curto prazo possível, colocando o seu conhecimento técnico, capacidade institucional e mediação interprofissional ao serviço do bem público. Muito obrigada. Muito obrigada.
arquiteta Paula Trubal. Intervenções. Alguém quer intervir? Assim sendo, vocês são os queridos, estão-me a facilitar o trabalho. Assim sendo, vou passar para a próxima moção, que vai ser apresentada pelo arquiteto António Laundes, uma visão essencial para o futuro da profissão, do fim da obrigação do estágio rumo ao desenvolvimento profissional contínuo. Obrigado. Isso. Boa tarde. Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa do Congresso, colega e amiga Cláudia Costa Santos, excelentíssimos senhores vice-presidentes da Mesa do Congresso, colegas e amigos Alexandre Ferreira e Nuno Freitas. Saltando aqui provavelmente algum protocolo, eu gostaria apenas de cumprimentar mais duas pessoas e nelas toda a plateia. E assim, o meu colega e amigo Avelino Oliveira, Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, e a minha colega e amiga, a arquiteta Cláudia Gaspar, Presidente do Conselho Diretivo Regional do Alentejo, e obrigado também por nos receberes na tua região. Portanto, estimados congressistas, eu irei estar... Falta pedir? Ok. Uma visão essencial para o futuro da profissão, do fim da obrigação do estágio rumo ao desenvolvimento profissional contínuo, CPD. Neste 17º Congresso da Ordem dos Arquitetos de 2025, sob o tema A Inteligência Essencial, importa refletir sobre o que, no acesso à profissão de arquiteto, continua essencial e o que se tornou um obstáculo inútil no momento atual do ensino e das exigências da prática profissional. Numa era de profunda transformação, a inteligência artificial veio marcar de forma irreversível a forma de projetar, decidir e colaborar. A nova realidade reforça, paradoxalmente, a necessidade de distinguir o estrutural do acessório, o substancial do herdado. A prática da arquitetura exige hoje uma inteligência crítica, ética e evolutiva. Uma inteligência essencial. Importa agora recordar uma velha máxima que eu costumo trazer aos congressos, que diria o seguinte: Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. No dire temos os princípios que proclamamos: equidade, qualidade e inclusão. E do lado do fare, as condições reais que impomos aos jovens arquitetos no acesso à profissão. Abre-se então um fosso, il mare, que não deve ser ignorado. Esta moção procura vencer essa distância e construir um novo caminho, uma ponte. No estágio profissional obrigatório para o acesso à Ordem dos Arquitetos e no seu enquadramento legal, a Lei 2 de 2003 considera que o estágio profissional obrigatório é uma restrição ao livre acesso ao exercício da profissão. E por isso deverá ser fundamentado em razões imperiosas de interesse público, a saber, missão específica do interesse público, uso de poderes de autoridade pública e/ou especial aptidão e capacidade intrínseca do indivíduo para a função. Questionamos assim o estágio profissional obrigatório como condição de acesso à Ordem dos Arquitetos e assumimos o desenvolvimento profissional contínuo, CPD, como alternativa, construindo um futuro mais justo, eficaz e conforme à diretiva relativa ao reconhecimento das qualificações. Somos mais ordem ao garantir que todos os profissionais, desde o início da sua carreira, tenham acesso a um percurso formativo justo, digno e continuamente atualizado. O acesso à Ordem dos Arquitetos obriga hoje os titulares de formação habilitante no domínio da arquitetura, concluído que esteja um ciclo de estudos, licenciatura em arquitetura ou mestrado integrado em arquitetura, a realizarem um estágio profissional.
Esta prática, outrora fase de transição eficaz e segura para a prática profissional plena, transformou-se em redundância formativa. A formação habilitante em arquitetura inclui hoje uma componente significativa de projeto, prática tutelada e trabalho colaborativo, frequentemente em articulação com contextos reais de trabalho. Várias instituições de ensino superior integram já nos seus currículos académicos créditos dessa prática em contexto real de trabalho, relegando o atual estágio obrigatório a um modelo desnecessário e redundante. Desregulação. O estágio é hoje, para tantos, uma fase intermédia, mal definida entre a formação académica e o exercício pleno da profissão. Um degrau artificial no acesso à profissão. Esta condição, sempre que desajustada da realidade do trabalho desenvolvido, promove a desvalorização generalizada da profissão. E inclui aqui também a remuneração. Concluído o estágio, quantos jovens arquitetos, receando perder o posto de trabalho no momento em que conquistam o título profissional de arquiteto, aceitam manter a remuneração oferida durante o estágio numa lógica precária que enfraquece o título profissional e desregula o mercado. Limitações das entidades de acolhimento. Acolher estagiários representa hoje a assunção de todo um universo de obrigações num tempo curto para garantir ao estagiário o contacto com todos os atos da profissão, desde o planeamento, o licenciamento, projetos de execução, obra e entre outros. Compromete-se a qualidade e uniformidade da experiência do estágio, desvirtuando-se os seus objetivos formativos, sem que a Ordem tenha real capacidade de os garantir. Falta de equidade. O modelo de estágio obrigatório penaliza os jovens diplomados sem redes de contactos ou recursos para suportar o período de prática, promovendo desigualdades socioeconómicas. A inconsistência regulatória. Vários países da União Europeia já não exigem a realização de um estágio obrigatório de acesso à profissão. Combinam a formação académica reconhecida e o compromisso contínuo com o desenvolvimento profissional ao longo da carreira. Corre a Ordem o risco de contribuir para um ecossistema profissional frágil, onde a distinção entre estagiário e arquiteto é mais simbólica que essencial? Portanto, estávamos a questionar e dizendo que se corre a Ordem o risco de contribuir para um ecossistema profissional frágil, onde a distinção entre estagiário e arquiteto é mais simbólica que essencial. Estará a Ordem a contribuir para a desregulação da profissão? É tempo de evoluir para um sistema justo, ético e contínuo. Okay. O Sistema de Desenvolvimento Profissional Contínuo Obrigatório, CPD, estão já implementados, regulados e amplamente aceitos por tantas ordens profissionais, promovendo a real qualidade da prática. Este é um modelo mais inclusivo e eficaz na qualificação profissional. Abre-se o acesso e exige-se a evolução constante das competências ao longo da vida. Este modelo é hoje não apenas desejável, mas essencial. Face a este retrato, propõe-se que a Ordem dos Arquitetos elimine a obrigatoriedade do estágio profissional como condição de acesso à Ordem para todos os que comprovem ser detentores da formação habilitante para o exercício da profissão e que implemente um regime obrigatório de desenvolvimento profissional contínuo, CPD, em conformidade com as melhores práticas europeias, garantindo que os membros da Ordem se mantenham atuais e desenvolvam, ao longo da sua carreira, as suas competências técnicas exercidas com ética e sentido de missão. Um modelo que reforce a dignidade e qualidade da profissão, valorize a ética, a sustentabilidade e a inovação e garanta uma atualização permanente de todos os arquitetos. Falta pilhas também a ver.
Estabeleça ainda, de forma ponderada, o número de horas de formação anual ou bianual, incluindo obrigatoriamente formação técnica e tecnológica, atualização legislativa, ética e deontologia profissional, sustentabilidade, acessibilidade e inovação e, em outras áreas relevantes, acompanhando as necessidades do setor, que potencia a formação certificada da Ordem dos Arquitetos, capacitando a sua plataforma e-learning para acolher as necessidades formativas, complementada por parcerias com instituições de ensino superior, entidades formadoras certificadas e organizações públicas e privadas que garantam uma oferta formativa acessível, de qualidade e diversificada. E que estabeleça o ano de 2026 para a promoção das alterações legais necessárias à implementação deste modelo, assegurando apoio e sensibilização aos membros na transição, com uma comunicação forte do seu plano de formação. O estágio profissional, como condição de acesso à profissão de arquiteto, está desajustado face à realidade académica, profissional e económica. Não assegura mais-valia, perpetua desigualdades, fragiliza o mercado de trabalho e cria entraves inúteis à entrada na profissão. Chegados aqui, volto ao anteriormente referido. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Entre os princípios que adotamos e a realidade que impomos aos novos candidatos, existe mesmo um mar de distância. É hora de vencer essa distância com soluções justas, eficazes e em linha com as melhores práticas europeias. O modelo do desenvolvimento profissional contínuo obrigatório, CPD, responde a esse desafio, promovendo o futuro sustentado da profissão, a valorização contínua dos membros, a salvaguarda do interesse público e promove uma profissão de arquiteto mais digna. Propõe-se, assim, que o 17º Congresso da Ordem dos Arquitetos delibere eliminar a condição do estágio profissional obrigatório como critério de admissão, introduza um sistema de desenvolvimento profissional contínuo e obrigatório, o CPD. Só acrescentar que eu estou aqui em representação do Conselho Diretivo Nacional, não só em meu nome, e, portanto, agradecer a todos a paciência por causa do interregno e terem-me ouvido. Obrigada, António. Obrigada, Conselho Diretivo Nacional. Alguém quer fazer alguma intervenção? Alguma questão sobre a moção? Não? Alguém que possa disponibilizar o microfone? Diga, por favor, antes de fazer a sua intervenção, o seu nome e o número de membro, por favor, para que fique registado. Muito boa tarde, o meu nome é Jorge Toscano, sou o sócio 6413. Ora bem, eu compreendo esta proposta e estou, em princípio, de acordo com ela. Mas penso que é um pouco leviano abordarmos esta questão apenas em 2 tópicos. Ou seja, anularmos o estágio e falarmos, por consequência, em formação contínua. Acho que isto tem que ser relativamente pormenorizado para que tenha uma valência e uma eficiência superior, mas, ao mesmo tempo, temos que perceber que a Ordem não pode estar sozinha a resolver esta questão. Não só estamos a falar de legislação, como estamos a falar do sistema de ensino. Sou profissional, tenho recebido, ao longo dos anos, uma série de estagiários e o que eu sinto, de uma forma generalizada, é que eles não vêm minimamente despertos para a profissão. Vêm apaixonados, quando corre bem, vêm interessados, vêm com vontade, mas vêm muito desligados da realidade. Essa realidade cria, de imediato,
dificuldades ao ponto de muitos desistirem da profissão, porque se calhar acordaram demasiado tarde. Ora, se acordaram demasiado tarde é porque perderam 3 anos, ou 3 mais 2, a serem conduzidos num raciocínio, num percurso que efetivamente não os clarificou para aquilo que é a profissão. E, portanto, o ensino superior tem que criar algumas ferramentas para que efetivamente esta solução da ordem tenha melhor eficiência. Naquilo que nos diz respeito, enquanto ordem, penso que esses complementos de formação devem ser efetivamente contínuos, mas então tem que existir um pacote mínimo de formação que deve ser garantida antes de se poder inscrever na ordem. Ela, de alguma forma, já existia, ou já existe, como complemento ao estágio. Mas, se calhar, existem conteúdos que têm que ser reavaliados, porque antes de eu dar formação de ética, se calhar tenho que lhes explicar o que é a profissão. E isso, de alguma forma, não tem sido feito. Muito obrigado. Acho que não. Não sei se há mais alguém que queira fazer alguma intervenção. Caro sócio, Passo já. Ó, António, nem preciso de o apresentar, ele já está não, eu no sítio. já conheço. Até já trabalhei com ele. Ora bem, acho que 2 questões apenas. Há bocado estava bem, agora já está mal. 2 questões apenas. A primeira, pensar que, portanto, os arquitetos que saem das universidades não conhecem a profissão, estão verdes ou qualquer coisa assim. Bom, obviamente, com estágio ou sem estágio, isso não vai mudar porque não depende da ordem dos arquitetos. A segunda questão, provavelmente, existe aqui uma situação, vamos lhe chamar híbrida, que é o território de ninguém, isto é, uma pessoa está na universidade, está na faculdade, e alguém na universidade pensa que depois, como tem um estágio, vão-lhe preparar para matérias que não há necessidade de os preparar previamente. E, portanto, se nós rompermos este cordão, imediatamente, alguém tem que assumir esse papel. Quando tu falas, e aí parece-me um caminho, quando falas na questão de haver previamente ou cumulativamente à inscrição na Ordem dos Arquitetos, direta sem o tal estágio, haver uma formação inicial, vamos colocar assim. Temos conversado, porque também aqui um parêntese, esta moção não traz a solução, o bolo já feito. Portanto, há que trabalhar, há que pensar, temos que mudar o estatuto. Portanto, há aqui muito trabalho para fazer. É um princípio, é um caminho que queremos trilhar. E, portanto, obviamente, há necessidade de potenciar o novo arquiteto e não o estagiário para o mundo da profissão, para aquilo que é a atividade e a profissão do arquiteto. E aí sim, a ordem assumir esse papel inicial de poder integrar o novo arquiteto na vida profissional e não ficar isso refém, porque neste momento, acho que toda a gente sabe, mas neste momento a ordem não controla essa situação. Portanto, o arquiteto faz um estágio, alguém assina, alguém diz que sim, que fez tudo, mas nós não conseguimos, nem vamos, nem é esse o nosso papel, de ir saber se efetivamente isso foi cumprido, se a pessoa está apta a praticar os atos da profissão. Portanto, há caminho a fazer, há pedras a colocar no caminho e, portanto, agora, este é o indicador. Portanto, não sei se... Obrigado. Será a intenção, certo, António? Desculpa? Será a intenção, neste caso de quem apresenta, não é só a intenção. Acho que depois aqui é um terá que ser bocadinho mais que construída uma intenção. estratégia para chegar ao objetivo final. Sim. Obviamente teremos que pensar... Dentro das várias dimensões quantos que créditos, contemplam um estagiário atualmente. Ok. Obrigada a ambos. E, nesse sentido, passamos já às recomendações e às apresentações das recomendações.
Iria só pedir então à arquiteta Patrícia Robalo, que irá apresentar a sua recomendação, e pedia também ao arquiteto Ricardo Camacho para se preparar já para entrar seguidamente à arquiteta Patrícia, de preferência daqui a 10, 15 minutos. Obrigada. Muito boa tarde. Obrigada a todos. Quero fazer agradecimentos específicos à mesa que está a organizar os trabalhos, ao Conselho Diretivo Nacional pela iniciativa de fazer este congresso, à Secção Regional do Alentejo pelo acolhimento, que sei que está a ser excelente, e sobretudo a todas e todos os funcionários que organizaram, produziram, pensaram este evento e que estão também aqui connosco a trabalhar e a fazer este momento possível, este momento que é um momento de encontro. É sempre ótimo quando nos reunimos, os congressos são sempre momentos de debate e é muito bom estarmos de novo aqui, passado o tempo desde o Congresso dos Açores. O arquiteto Rui Serrano e eu própria fazemos parte do Conselho de Supervisão e temos tido ao longo dos anos uma participação ativa de formas diferentes na Ordem dos Arquitetos. A recomendação que apresentamos resulta das reflexões que temos feito, juntamente com opiniões que fomos recolhendo de outros colegas, muitos de vós aqui, funcionários e até pessoas que, não partilhando a nossa profissão, não veem na Ordem o reflexo do valor que a arquitetura tem, mas que não é social e economicamente reconhecido. A Ordem dos Arquitetos foi objeto nos últimos anos de várias transformações na sua estrutura e dimensão. No entanto, não tem havido nenhuma reflexão devidamente aprofundada sobre esta evolução face às necessidades dos seus membros e ao desempenho do seu papel institucional. A ordem que temos é a mais adequada aos arquitetos portugueses? É a primeira pergunta que fazemos. Importa avaliar se as alterações têm beneficiado os arquitetos, a arquitetura e o seu papel social e se deveriam ou não realizar-se ajustamentos. A OA deve ser economicamente sustentável, próxima dos seus membros, fácil de recorrer e tecnicamente útil, incentivadora da participação de todos e promotora de um diálogo ativo com a sociedade para a valorização da arquitetura e da nossa profissão. Neste contexto, importa avaliar. Os serviços à distância estão a funcionar convenientemente? Há mais serviços à distância a funcionar com esta reestruturação? Os membros distantes das sedes conseguem resolver os problemas cotidianos com recurso aos serviços online, como o portal? O que se ganhou com a criação das estruturas regionais? Quais os serviços que se obtiveram? A ordem está mais próxima de nós? Existe mais participação dos membros? Os atos de gestão da OA são mais fáceis ou ganharam complexidade? É possível, por exemplo, participar e votar à distância? A OA tem uma voz ativa na nossa sociedade? É a segunda pergunta que fazemos. Para a valorização dos arquitetos e dos seus direitos, a ordem tem que ser uma voz ativa, ouvida na sociedade. A OA tem obtido resultados em prol do reconhecimento dos arquitetos e da valorização do seu trabalho? Defende a arquitetura, a cidade e o território por missão e para ganhar voz na defesa destes valores, conforme determina a Constituição Portuguesa? Defende a habitação e o valor social da arquitetura? A OA está eficientemente organizada? A ordem está dotada dos quadros técnicos adequados, presta eficazmente os serviços aos membros e na resposta às suas funções institucionais e na regulação da profissão e na pronúncia sobre as suas incumbências legais? A dimensão da estrutura eleita para os órgãos sociais é sustentável? O crescimento contínuo do número de órgãos e dos membros eleitos é suportável financeiramente? A OA tem hoje o mesmo número de funcionários de há 2 décadas. A despesa com os membros eleitos esmaga a possibilidade de um quadro de funcionários a que os membros possam recorrer com confiança? Qual a despesa atual em que importam os membros eleitos? Qual o quadro de pessoal da Ordem dos Arquitetos? Todos estes aspectos são da maior importância para o nosso dia-a-dia, que deve ser facilitado e menos burocrático, mas também para a dignificação das condições de vida da população, para a prosperidade do país, para conseguirmos um papel mais relevante da arquitetura, das arquitetas e dos arquitetos. Por isso, recomendamos que a Ordem dos Arquitetos avalie a sua situação, realizando uma rigorosa auditoria interna que verifique todas as áreas com o objetivo de aumentar a transparência, a eficiência e a qualidade dos seus serviços. Esta avaliação é, neste momento, fundamental para fortalecer a Ordem institucionalmente, reforçar o seu papel social e político e garantir a sua capacidade de influenciar decisões essenciais para a arquitetura e o ordenamento do território. Ficamos, obviamente, como aliás os restantes colegas anteriormente,
ao dispor deste debate que nos parece adiado, mas fundamental. Agora é um momento adequado e estratégico, quando a organização das secções regionais se estabilizou e foi realizada uma considerável alteração ao Estatuto da Ordem, prevendo-se uma outra para breve, aliás, como acabámos de ver sugerido aqui. Muito obrigada e desejo a todos e a todas de um bom congresso. Muito obrigada. Obrigada. Ricardo. Rodolfo Machado também já se pode preparar, por favor. Boa tarde a todos. Agradecer a vossa presença. Obrigado à mesa. Eu hoje trago aqui a apresentação de uma recomendação que é subscrita por 17 membros. É uma recomendação que, de alguma maneira, tenta convocar a inteligência ambiental para uma prática da arquitetura mais sustentável. No momento em que, por coincidência, decorre a COP30, este texto pretende ser agregador de diversos membros da Ordem, independentemente das suas motivações e práticas. Pretendemos renovar a importância da sustentabilidade ecológica do ambiente construído e a sua contínua prioridade. As transformações climáticas colocam o modelo económico de crescimento em questão e o ambiente construído, a arquitetura, no centro das políticas ambientais e energéticas definidas pela União Europeia. Políticas que apontam para uma progressiva reconfiguração do setor da construção, regulando a sua ecoeficiência, as suas emissões de carbono e o seu impacto na degradação de ecossistemas. Neste quadro, a arquitetura é chamada a integrar o conhecimento científico e técnico para mitigar e adaptar às alterações climáticas e regenerar ecossistemas. Tal exige uma atualização das competências profissionais e uma articulação efetiva entre prática, investigação e tomada de decisões. O atual momento de investimento em habitação, para todos, representa uma oportunidade para repensar não só o modo de habitar, mas também a reocupação urbana e a redução do impacto carbónico da construção ao longo dos seus ciclos de vida. O objetivo desta recomendação passa por recomendar à Ordem dos Arquitetos, enquanto entidade de representação e regulação profissional, interlocutora junto do Estado e da Administração e parcerias das instituições académicas, que retome e reforce as medidas para o posicionamento da profissão de arquiteto enquanto agente de transformação ambiental, sociocultural e económica na construção e reabilitação sustentável do habitat, seguindo as propostas concretas apresentadas. Propostas estas divididas em 4 pontos. O primeiro, informação, comunicação, encomenda. Criação de uma plataforma destinada aos membros com informação sintetizada sobre sustentabilidade da construção e da reabilitação e da legislação. Posicionamento ativo, acompanhando preventivamente a elaboração de legislação com apoio de informação fornecida pela investigação. Reflexo desta informação e competências nos requisitos e júris de concursos apoiados pela Ordem. Ensino, formação e inovação. Valorizar disciplinas adicionais ao projeto no ensino dos arquitetos, aumentando a sua literacia em sustentabilidade, que se refletirá nos papéis diversificados que desempenham na sociedade. Transmitir conteúdos de apoio à prática na transição ecológica, a sua articulação com a transição digital, no contexto de restrição de emissões e do potencial de aquecimento global dos edifícios. Disponibilizar acesso a uma caixa de ferramentas de mediação do potencial de aquecimento global e de programas de avaliação do ciclo de vida, BIM e inteligência artificial, relacionados com o ciclo de vida para projetos e sua certificação. Dar continuidade à promoção da investigação sobre ecologia e sustentabilidade do ambiente construído através de prémios e apoio a publicações de referência dirigidas a membros da Ordem. Estrutura operativa. Dar continuidade aos objetivos do Colégio da Sustentabilidade do Ambiente Construído, enunciados em 2023 e suspensos devido à alteração estatutária, agregando membros especializados nesta área e estabelecendo continuidades para o futuro. Esta recomendação dá assim continuidade à recomendação que parte destes subscritores apresentaram, em particular os membros
diferentes comissões técnicas da sustentabilidade. Em março de 2023, no 16º Congresso da Ordem, decorreu em Ponta Delgada, e há proposta de constituição de uma estrutura para a sustentabilidade do ambiente construído na Ordem de 2024. Os subscritores desta recomendação são Bruno Marques, Carla Lima Vieira, Gabriela Barbosa, Inês Almeida, Joana Mourão, João Bento, João Santa Rita, Jorge Fernandes, Luís Fonseca, Miguel Silva, Miguel Veríssimo, Nadir Bonacorso, Nuno Costa, Paula Rocha, Raul Moura, Ricardo Camacho e Telmo Cruz. Obrigado. Adolfo Machado. Boa tarde a todos, à mesa e à Assembleia. Esta recomendação tem o título Por uma arquitetura do conforto. Um problema complexo, a crise habitacional. Resolver um problema complexo como a crise habitacional obriga a uma resposta multifacetada que deve considerar a especulação, o valor da construção, a inadequação das tipologias e o desafio da arquitetura e urbanismo perante as alterações climáticas. Exige novas abordagens baseadas em soluções inteligentes, devendo essa transformação ser profundamente ética e inclusiva, servindo as necessidades de todos, em particular os mais vulneráveis, os idosos e as pessoas com demência. Garantir uma habitação digna, direito fundamental consagrado no artigo 65 da Constituição, obriga o Estado a exercer um papel ativo, promovendo a construção a custos controlados, disciplinando o mercado. Contudo, a habitação digna exige que seja sustentável, não se limitando à eficiência energética, devendo estender-se a qualidade de vida e de saúde, com soluções resilientes, com materiais de baixo impacto e sistemas passivos. E é igualmente urgente a necessidade de densificação urbana para combater a dispersão e optimizar recursos, garantindo a proximidade das unidades habitacionais aos serviços essenciais e espaços verdes. Deve inspirar uma profunda reflexão sobre as tipologias dos fogos e suas áreas, adaptando-as à nova realidade dos agregados familiares. No caso específico das pessoas com Alzheimer, 6% da população com mais de 60, as soluções devem favorecer unidades capazes de serem flexíveis e adaptáveis ao longo do tempo e garantir acessos seguros aos espaços interiores e exteriores, varandas, pátios e jardins, elementos essenciais para promover o bem-estar físico e psicológico. Compete aos arquitetos e urbanistas assumir a responsabilidade de liderar a transição para um futuro que é sustentável, denso, resiliente e muito humano. Ao integrar os princípios de projeto sensível à demência e as vulnerabilidades do envelhecimento nas novas tipologias, garante-se também uma resposta socialmente justa. Institucionalmente, devemos aproveitar a oportunidade histórica dos 1.300 milhões de euros publicitados, disponibilizados pelo BEI, para financiar as expectativas 12 mil casas, garantindo que uma parte significativa desses fogos sejam destinados e adaptada especificamente a pessoas com demência, promovendo uma habitação verdadeiramente inclusiva. Atualmente, importa referir que é imperativo que a resposta a este desafio social e arquitetónico comece pela formação e que os cursos de arquitetura e urbanismo integrem na componente curricular o estudo de projeto inclusivo. Simultaneamente, apela-se ao Governo para que promova a publicação urgente de legislação específica sobre as características obrigatórias da habitação adaptáveis a pessoas com Alzheimer. Este quadro legal é crucial para que o direito constitucional à habitação garanta segurança e dignidade enquanto pilar eficaz na promoção da saúde. Obrigado. Muito obrigada. Agora abria a Assembleia para quem quiser fazer alguma intervenção sobre as três moções. Desculpem, as recomendações no âmbito da avaliação estrutural da situação da Ordem dos Arquitetos, a inteligência ambiental e a sua prática sustentável e a recomendação de
dentro das várias diversas dimensões, a problemática que envolve a crise habitacional, com foco na inclusão das várias, não queria dizer deficiências, inclusão de várias pessoas com determinadas características ou não do acesso à habitação. Alguém quer fazer alguma intervenção? Complementar ou não? É único? Só há um? Pronto, então, 5 minutos. Lino? Não, vou ser mais rápido. Queria agradecer as 3 recomendações. Acho que as 3 recomendações fazem, em todas as suas dimensões, fazem sentido. Ou seja, o trabalho da Ordem, como sabem, não é fácil, é muito extenso. Desde logo a primeira, sobre um pouco mais direcionada para... Onde é que está a Patrícia? Não estou a ver. Patrícia. Mais direcionada para dentro. Sim, acho que se justifica. Nós tivemos a mudança das secções regionais, 2020, Covid e depois toda essa estrutura. Na verdade, nós temos uma auditoria muito extensa